Muy buenos días, amables amigos y Muito hermanos bom dia, amáveis presentes. amigos e Es irmãos para mí presentes. un privilegio É grande para mim um estar con privilégio ustedes grande en estar esta com vocês ocasión nesta ocasião para compartir unos para momentos compartilhar de uns momentos de companheirismo ao alrededor redor del do programa divino correspondente a este tiempo a final, este tempo final, para lo cual quiero leer para o en qual quero ler San Juan, em São João, capítulo 3, capítulo 3, versículos 11 en adelante, em donde diante, onde dice: diz: De cierto te Na digo verdade te que lo digo que sabemos, que nós hablamos, dizemos o que y lo sabemos que hemos e visto, testificamos o que testificamos. vimos, Y no recibís e não nuestro aceitais o nosso testimonio. testemunho. Si os he dicho Se vos cosas falei de terrenales coisas terrestres y no creéis, e não crestes, como como creeréis crereis si os dijere se las vos falar das celestiales? celestiais? Nadie subiu Ora, al cielo, ninguém subiu ao sino céu, el que senão descendió o que del desceu do cielo, céu, el Hijo del Hombre o Filho que do homem está en el cielo. que está no céu. E como Moisés levantou E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário assim importa que o Filho do homem seja levantado, levantado, para que todo aquele que nele crê, para que todo não se aquele que nele pierda, crê não pereça, mas tenha tenha a vida eterna. Porque de tal maneira Porque amou Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para esta ocasião é falando de acordo ao que sabemos e o que ouvimos. Podem sentar, queiram ter a bondade. Através da Bíblia, podemos ver que Deus enviou seus mensageiros de etapa em etapa, seus profetas, e eles falaram o que escutaram da parte de Deus. Porque Deus coloca na boca dos seus profetas sua palavra, conforme a Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 em diante. E lemos essa passagem tão importante, onde nos mostra onde Deus coloca a sua palavra e de onde é que escutamos a voz de Deus de etapa em etapa. Em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 ao 19 diz: O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu. A ele ouvireis. Conforme a tudo o que pediste a Jeová tu Deus em Horeb, el dia da assembleia, conforme a tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horeb no dia da assembleia, dizendo: Não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: Falaram bem naquilo que disseram. Eu lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Onde Deus coloca a sua palavra? Na boca do profeta que ele envia para cada tempo. Assim é como a pessoa pode escutar a voz de Deus sendo falada a mensagem correspondente ao tempo em que a pessoa está vivendo.
Mas a cualquiera que no oyer mis palabras que él hablaré en mi nombre, E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu requererei dele? Quando Deus envia um profeta mensageiro para uma era ou uma dispensação, coloca sua palavra para esse tempo e para as pessoas na boca desse profeta. Ele fala a palavra de Deus para esse tempo, a mensagem de Deus para esse tempo, e são abençoados os que recebem esse profeta, porque quem recebe o profeta em nome de profeta, recompensa de profeta recebe. Mas aqueles que não recebem e não escutam sua mensagem, Deus disse, eu pedirei conta, ou seja, que Deus pedirá conta à pessoa e a pessoa perde o direito à vida eterna, porque não escutou a voz de Deus que veio por meio do profeta mensageiro que ele enviou para esse tempo. São Pedro citando essas palavras que Deus falou por meio do profeta Moisés, no capítulo 3, versículo 18 ao 23 do livro de Atos. São Pedro diz que Deus desenraizará do meio do povo, arrancará do meio do povo, e assim perde o direito à vida eterna. A pessoa perde o direito à vida eterna. E agora vejam vocês, ainda quando veio o Filho de Deus, também encontramos que foi o profeta de todos os profetas. Porque é no coração e na boca dos profetas que Deus envia, onde coloca sua palavra, sua mensagem correspondente a esse tempo em que Deus enviou esse profeta. Porque não fará nada o Senhor sem antes revele seus segredos aos seus servos, seus profetas. Diz Amós capítulo 3, versículo 7. Agora vimos este mistério de onde Deus coloca sua palavra para o povo. A coloca na boca e no coração de um profeta, o qual vem enviado por Deus e ao qual escutou de Deus. Escutou de Deus a voz de Deus e agora vem comunicá-la ao povo, aos seres humanos, e quando fala essa palavra, é a voz de Deus no meio da raça humana, revelando as coisas que o povo deve compreender neste tempo. E Deus, por meio desse profeta, revela tudo o que corresponde a este tempo, porque não fará nada o Senhor sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, seus profetas. Temos o caso do profeta Noé, que foi enviado por Deus e no qual Deus colocou sua palavra, ao qual Deus revelou o que iria fazer nesse tempo, o que era algo muito terrível sobre a raça humana, a destruição da raça humana com o dilúvio. E agora ninguém mais sabia que esse juízo divino viria, esse juízo divino do dilúvio, exceto o profeta Noé, ao qual foi revelado por Deus o que viria, porque não fará nada o Senhor sem antes revelar os seus segredos a seus servos, seus profetas. Este profeta começou a revelar o que Deus iria fazer neste tempo e também começou a revelar a forma de escapar desse juízo divino, o que era entrando na arca que Noé estava construindo. A arca que Deus disse a Noé que construísse para escapar do juízo divino que viria. Mas vejam vocês, Noé com sua família foram os únicos que creram nessa mensagem que foi revelada ao profeta Noé. O resto da humanidade não creu e, consequentemente, não esteve preparada nem se arrependeu de seus pecados e, quando veio o dilúvio, levou a todos, exceto Noé e sua família, os quais eram crentes em Deus e os quais ofereciam a Deus esses sacrifícios de animaizinhos pelo pecado, para cobrir os seus pecados com o sangue destes animaizinhos. Agora podemos ver como foi no tempo de Noé, onde a voz de Deus, onde estava? Em um profeta chamado Noé. E estava revelando as coisas que iam acontecer em breve, naquele tempo, que era o fim, ou o tempo final daquela geração pré-diluviana.
Agora, para cada tempo em que Deus envia um profeta, algo Deus tem que revelar à raça humana, aos seres humanos. E, por meio desse profeta, é que as pessoas escutam a voz de Deus. Sempre a voz de Deus esteve onde? Em seus profetas. Por isso, temos a Bíblia, a qual veio à existência por causa da manifestação de Deus em seus profetas. E, por meio de seus profetas, falou aos seres humanos todo o conteúdo da Bíblia. E agora, podemos ver que ainda o próprio Jesus era um profeta maior, através do qual Deus falou. Por isso é que o apóstolo São Paulo nos diz em sua carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Deus, vejam vocês, falou em muitos tempos, em diferentes tempos, ao povo hebreu por meio de quem? Dos profetas. Continua dizendo: a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, ou seja, por Jesus Cristo, a quem constitui o herdeiro de tudo, por quem fez também o universo. E agora vejam, Deus esteve falando por meio de Jesus Cristo, lá no meio do povo hebreu, assim como tinha falado por meio dos demais profetas ao povo hebreu. Porque essa é a forma para Deus falar aos seres humanos, por meio dos profetas que Ele envia. E por isso, o próprio Senhor Jesus Cristo foi um profeta, o maior profeta de todos os profetas que pisaram neste planeta Terra. E por meio deste profeta esteve sendo ouvida a voz de Deus, e Deus esteve falando ao povo hebreu. Por isso, orando, Jesus Cristo podia dizer, orando pelos seus discípulos: Pai, santifica-os. Na verdade, tua palavra é a verdade. E também dizia: eu lhes dei tua palavra e eles a receberam. Agora, podemos ver que em Jesus estava a palavra do Pai Celestial sendo falada ao povo hebreu. E agora, as palavras de São Paulo, vejam vocês, contém essa revelação divina de que Deus, por meio de quem falou, foi por meio dos profetas que Ele enviou, incluindo Jesus entre os grandes profetas de Deus como profeta, o maior profeta de todos os profetas. E agora, nós, ao ver como Deus falou nas diferentes etapas à raça humana e, sobretudo, ao povo hebreu, o que foi por meio de profetas, incluindo o Senhor Jesus Cristo. Em seguida, durante as diferentes etapas da Igreja de Jesus Cristo, Deus esteve falando à sua Igreja por meio dos apóstolos ao princípio e depois por meio dos 7 anjos mensageiros, dos quais São Paulo foi o primeiro. E para este tempo final, Jesus Cristo, no livro do Apocalipse, nos diz, no capítulo 22, versículo 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Jesus Cristo disse que Ele enviou o seu anjo para dar testemunho destas coisas nas igrejas. Este anjo mensageiro é o último profeta mensageiro do Senhor Jesus Cristo, enviado à igreja do Senhor Jesus Cristo, através do qual Jesus Cristo envia toda a sua revelação divina e todas as coisas que Jesus Cristo quer revelar
à sua igreja. Por isso diz, eu Jesus enviei o meu anjo para vos certificar estas coisas nas igrejas. Esse anjo mensageiro, esse profeta mensageiro que no último dia estaria presente é o enviado do Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, é o instrumento de Jesus Cristo para falar à sua igreja, por meio desse profeta mensageiro chamado anjo do Senhor Jesus Cristo. Por isso, toda a revelação de Cristo vem à sua igreja em seu anjo mensageiro. E Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao 3 diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Por meio de quem vem a revelação de Jesus Cristo? Por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo. E por meio desse anjo mensageiro é que Jesus Cristo se revela no último dia à sua igreja, para revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer, conforme a sua promessa em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, onde, na metade deste versículo em diante, diz: e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. As coisas que acontecerão depois das que já aconteceram durante essas 7 etapas ou eras da igreja gentia. Agora, as coisas que hão de acontecer neste tempo final, no qual nós vivemos, Ele prometeu revelá-las àqueles que subirem onde Ele está. E onde está Jesus Cristo em Espírito Santo no último dia manifestado? Ele está em sua igreja na era da pedra angular. E aí se manifesta por meio do seu anjo mensageiro para nos revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Por isso, em Apocalipse 22, versículo 6 em diante, diz: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. A quem enviou? Ao seu anjo mensageiro. Para quê? Para revelar as coisas que em breve devem acontecer. E quem é seu anjo mensageiro? É o último profeta mensageiro de Deus enviado à igreja de Jesus Cristo e ao povo hebreu e, consequentemente, à raça humana completa. Esse é um profeta dispensacional e é o último profeta dispensacional que Deus enviaria à terra, aos seres humanos. Esse anjo do Senhor Jesus Cristo é o último profeta que Deus envia à raça humana. Por isso é que nesse profeta vem a manifestação de Jesus Cristo, onde faz o entrelace de leão da tribo de Judá com o Cordeiro de Deus. É esse anjo mensageiro, o instrumento de Jesus Cristo, através do qual Jesus Cristo se manifestaria neste tempo final, e por meio desse mensageiro nos revelaria todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. É por meio desse anjo mensageiro que toda a revelação de Jesus Cristo vem neste tempo final, no último dia, que é o 7º milênio. É por meio desse anjo mensageiro que Jesus Cristo se vela em carne humana e, por meio de carne humana, se revela à sua igreja neste último dia. Porque toda revelação tem que vir a um profeta e desse profeta ser dada ao povo de Deus, para assim o povo escutar a voz de Cristo, a voz de Deus, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste último dia. E ele vem falando o que ele terá ouvido da parte de Jesus Cristo.
E isso é o que saberá. O que ele ouviu da parte de Jesus Cristo e o revelará a todos os filhos e filhas de Deus que estarão vivendo neste tempo final. E ele aparecerá falando de acordo ao que sabemos e ouvimos. Ele virá falando de acordo à palavra de Deus e suas promessas correspondentes a este tempo final, as quais lemos e escutamos quando foram pregadas. E agora vem esse profeta mensageiro chamado Anjo de Jesus Cristo, enviado por Jesus Cristo, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Vejam, este anjo do Senhor Jesus Cristo vem dando testemunho de todas essas coisas, diz. E disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Vem revelando as coisas que em breve hão de acontecer, porque é um profeta maior, um profeta dispensacional, o qual vem ungido com o Espírito de Jesus Cristo, ou seja, com o Espírito Santo, vem com o selo do Deus vivo, que é o Espírito Santo, e vem falando de acordo ao que sabemos e ouvimos através da Bíblia. Destas coisas é que ele vem falando neste tempo final e nos revelando as coisas que hão de acontecer neste tempo final. E, consequentemente, Cristo nele manifestado vem chamando e juntando a todos os seus escolhidos com essa grande voz de trombeta da qual Cristo falou em São Mateus capítulo 24 e versículos 30 ao 31, onde nos diz da seguinte maneira: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Em 28 de fevereiro de 1963 apareceu essa nuvem misteriosa. E esta nuvem misteriosa é nada menos que um sinal no céu que tinha sido prometida por Jesus Cristo, porque será visto o sinal do Filho do Homem no céu, disse Jesus Cristo, e verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com os seus anjos, e então recompensará cada um segundo as suas obras. Ou seja, que disto Cristo nos falou quando nos falou da vinda do Filho do Homem, na glória de seu Pai e vindo com seus anjos. E agora em São Mateus 24 nos diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E aqui esta nuvem é misteriosa, porque a ciência não soube o que era esta nuvem, a qual estava a umas 26 milhas de altura, onde não pode aparecer nuvens, porque não há umidade para formar nuvens ali. E qual é o mistério dessa nuvem? Disse o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham, que nesta nuvem estão os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia e outro anjo que é diferente dos demais, o qual é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o anjo que libertou o povo hebreu por meio do profeta Moisés e os levou à terra prometida, à terra de Israel, e os estabeleceu ali.
Agora, podemos ver que, para esta grande obra, primeiro usou o profeta Moisés por 40 anos e depois usou Josué, o servo e servidor de Moisés, o qual entrou o povo à terra prometida depois que o profeta Moisés tinha partido, ou seja, seu corpo físico tinha morrido. E agora encontramos que este mesmo anjo do pacto, que por meio do profeta Moisés e depois por meio do profeta Josué, levou o povo à terra prometida, à terra de Israel, esse mesmo anjo foi quem se fez carne e habitou no meio dos seres humanos e foi conhecido pelo nome de Jesus, o qual realizou a obra de redenção na cruz do Calvário, levando nossos pecados e nos limpando de todo pecado com o seu sangue precioso. E para este tempo final, esse mesmo anjo do pacto, ou anjo do Senhor, é quem apareceu nesta nuvem misteriosa, juntamente com 7 anjos mensageiros das 7 etapas da igreja gentia. E a esta nuvem foi levado também o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham. E aqui se encontram todos estes anjos mensageiros de Cristo, estes 7 profetas mensageiros ou 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja de Jesus Cristo. E também se encontra o anjo do pacto, o anjo do Senhor aqui, que é o mesmo Jesus Cristo em seu corpo teofânico. E assim se cumpre a promessa da vinda do Filho do Homem, sendo mostrada no céu o sinal do Filho do Homem, sendo mostrado no céu em 28 de fevereiro de 1963, e depois diz, e enviará seus anjos com grande voz de trombeta, e ajuntarão seus escolhidos. Estes anjos do Filho do Homem que chamarão e juntarão todos os escolhidos de Deus são os ministérios de Moisés e Elias, os ministérios das 2 oliveiras que estarão manifestados aqui na terra, no ministério do último dia, para chamar e juntar todos os escolhidos de Deus, primeiramente os escolhidos entre os gentios, que são os filhos e filhas de Deus, e depois os escolhidos do povo hebreu, que são 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo, os quais escutarão a voz de Cristo por meio do mensageiro de Jesus Cristo, do anjo de Jesus Cristo, e receberão essa mensagem e entrarão no programa divino ou no programa de redenção. Agora vimos a forma em que a voz de Cristo, do anjo do pacto, estará manifestada aqui na terra neste tempo final. E para isso, vem o anjo que era diferente dos demais, este anjo forte que desce do céu, vem manifestado em seu profeta mensageiro, em seu anjo mensageiro, colocando no coração e na boca desse anjo mensageiro de Jesus Cristo todas estas coisas que em breve devem acontecer, e dando essa mensagem para todos os filhos e filhas de Deus, para que ele fale essa mensagem e assim revele todas essas coisas que em breve devem acontecer, e assim obtenhamos a fé para ser transformados e levados à casa de nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro, ou seja, sejamos raptados ou arrebatados nas nuvens para receber o Senhor no ar, e assim estaremos sempre com o Senhor. E quando os mortos em Cristo já ressuscitem e nós, os que vivemos, formos transformados, então já teremos o corpo eterno e glorioso e glorificado que Cristo prometeu para nós e para os mortos em Cristo, e então o veremos Ele em seu corpo glorificado, porque também nós temos o corpo glorificado que Ele prometeu para todos nós. Por isso é tão importante estar neste tempo final, escutando a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final, para assim obter o conhecimento de todas essas coisas e ser preparados para ser transformados e raptados neste tempo final.
Como estará o anjo do Senhor Jesus Cristo neste tempo final, no meio dos seres humanos? E estará falando de acordo ao que sabemos e ouvimos. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês, dando testemunho de todas estas coisas que estão prometidas para acontecer neste tempo final. E onde estaríamos escutando a voz de Jesus Cristo por meio do seu anjo mensageiro, nos falando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E nos falando assim de acordo ao que está escrito na palavra de Deus, nos abrindo essas profecias correspondentes a este tempo final. E com essa revelação da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação, são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus neste tempo final. Porque o anjo do Senhor Jesus Cristo estará falando de acordo ao que sabemos e escutamos, e assim estará nos abrindo todas essas profecias correspondentes a este tempo final. E os que são de Deus escutarão a voz de Deus e dirão: isto era o que eu estava esperando. E Deus abrirá o entendimento para poder compreender todas essas coisas que o anjo do Senhor Jesus Cristo estará falando, as quais Cristo as colocará em seu coração e em sua boca, e ele falará tudo que Jesus Cristo mandar falar ao seu povo, à sua igreja, e em seguida ao povo hebreu. Toda pessoa que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro escutará a voz do Senhor Jesus Cristo por meio do seu anjo mensageiro e receberá fé para ser transformado e raptado neste tempo final. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião, dando testemunho do nosso tema, falando de acordo ao que sabemos e o que ouvimos. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e em breve se complete o número dos escolhidos de Deus, e em breve os mortos em Cristo ressuscitem em corpos eternos, e nós os que vivemos sejamos transformados e levados à casa de nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro neste tempo final. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amén y amén. Cristo, el ángel del pacto sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y pronto los muertos en Cristo resuciten en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seamos transformados y llevados a la casa de nuestro Padre Celestial.